Olá! Hoje eu quero falar com você sobre cosmovisão. Então, fique comigo aí até o final. Cosmovisão. Por isso, o tema deste vídeo é uma nova cosmovisão. Isso mesmo, uma nova cosmovisão. Nós estamos naquilo que a sociologia histórica denomina de pós-modernidade, que teve o seu marco inicial com a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989. A partir de então, o mundo viveu uma série de transformações políticas, econômicas, sociais, na maneira das pessoas pensarem e se relacionarem, de enxergarem o mundo. Mas nós precisamos entender que o homem pós-moderno, ele é um homem, de acordo com o que declarou o grande sociólogo, filósofo, teórico, social, professor universitário Zygmunt Bauman, que morreu no dia 9 de janeiro de 2017, aos 92 anos de idade. E ele disse que o homem pós-moderno, dentre várias características, ele tem uma característica que se destaca. Ele é um homem que vive em busca de sensações. E quando ele não possui mais, ele não encontra mais, ele não acha mais, ele não consegue mais saciar aquela sensação, então ele vai em busca de uma nova sensação. E para isso ele abre mão de lugares, relacionamentos, vínculos, porque o que vale é a sensação. E esse homem pós-moderno que busca sensações, ele é um homem impelido por uma cultura de consumismo e de individualismo, o que confronta a verdade da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia vai propor uma mudança que acontece de dentro para fora, uma mudança na forma de pensarmos e de enxergarmos o mundo. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo declara da parte do Senhor: não vos conformeis com este século, com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele tem em mente a palavra metanoia, uma mudança na forma de pensar, uma mudança de direção. Eu estou indo numa direção e Jesus então me encontra, me alcança, e eu vivo uma mudança de 180 graus. Eu estou indo numa direção, na direção do individualismo, na direção de satisfazer os meus próprios desejos, vontades, e eu vivo uma mudança de 180 graus, então eu vou em direção à cruz de Cristo. Esse texto ele nos fala de uma mudança na nossa cosmovisão, ou seja, na nossa forma de ver, enxergar, perceber e se relacionar com este mundo. É uma mudança que vai começar de dentro e que vai alcançar tudo ao nosso redor, que vai se estender a tudo aquilo que nos cerca. O Evangelho ele propõe essa mudança na nossa forma de enxergar o mundo, uma nova cosmovisão. Houve um homem que viveu uma mudança na sua cosmovisão, na sua maneira de enxergar, de se relacionar, de perceber o mundo à sua volta. E foi uma mudança que só pôde ser vivida porque ela foi realizada por ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Eu falo do que está descrito lá em Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. O verso 1 vai dizer que Jesus entrava em Jericó. Jericó hoje é uma das cidades mais antigas do mundo, que data de 10.000 anos atrás. Jericó ficava a 8 quilômetros oeste do rio Jordão, a 16 quilômetros noroeste do Mar Morto e a 27 quilômetros da estrada para Jerusalém. E o texto diz então que Jesus entrava em Jericó. O verso 2 vai dizer que havia um homem chamado Zaqueu, que era maioral dos publicanos e rico. E o verso 3 vai dizer que ele era um homem de pequena estatura. Essas eram as credenciais de Zaqueu: maioral dos publicanos, rico e de pequena estatura. Agora entenda o que é ser um maioral dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos a serviço de Roma, explorando o seu próprio povo, no caso o povo judeu. Roma subjugava o povo judeu.
E Zaqueu era o supervisor desses caras. Então Zaqueu, ele se locupletava, ele enriquecia à custa do seu próprio povo. E por isso ele se tornou um homem muito rico. E as credenciais dele então eram essas: um homem rico, maioral dos publicanos, de pequena estatura. O que será que dizem a meu e a teu respeito? Quais serão as nossas credenciais? Será que dizem a nosso respeito que somos homens e mulheres de Deus, que amamos ao Senhor, que nos doamos pelo outro, pelo próximo, que abençoamos, que estamos dispostos a pagar um preço para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido, que nos entregamos a serviço do Senhor, que buscamos fazer a sua vontade, viver para a honra e para a glória do nome do Senhor, que abrimos mão daquilo que precisa ser deixado para trás, que vamos em direção ao alvo, que temos um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. O que será que dizem a meu e a teu respeito? Este era Zaqueu. O verso 4 diz que ele pretendia ver Jesus. Não é que necessariamente ele queria ver Jesus, conhecer o Salvador, mas de alguma forma Jesus já o atraía para a sua presença, para um relacionamento com ele. E o texto diz no verso 5 então que Zaqueu ali, ele sobe, ele está naquele sicômoro e ele vence o obstáculo da multidão, porque o texto diz que ele era um homem de pequena estatura e que pretendia ver a Jesus, mas não podia por causa da multidão. Mas ele vence o obstáculo da multidão a fim de ver Jesus. Ei, você também da mesma forma está disposto a vencer, a superar tudo aquilo que for necessário para ter um encontro com Jesus? E ali no verso 5 então, ele, naquele sicômoro, o texto diz que Jesus olha para cima. E ali então Jesus ordena que Zaqueu desça depressa, porque Jesus queria ter esse encontro com Zaqueu. Aquele encontro já estava na agenda do Senhor, na agenda dos céus. Mas precisamos entender algo: foi Jesus quem encontrou a Zaqueu e não Zaqueu que encontrou a Jesus. Pois quem estava perdido não era Jesus, mas Zaqueu. Quem estava perdido e precisava ser encontrado era Zaqueu. Quem estava perdido na sua maneira de enxergar o mundo, na sua cosmovisão, na sua mente limitada, ultrapassada, consumista, imediatista, era Zaqueu. E ele precisava ser encontrado por Jesus. E Jesus então olha para cima e diz: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. E é interessante aqui que a palavra, quando Jesus diz me convém, o sentido aqui é de uma necessidade divina. Jesus, dentro da agenda dos céus, ele havia marcado o encontro com Zaqueu. Como da mesma forma, Jesus hoje ele quer marcar um encontro com você. Ele quer encontrar com você. Ele quer alcançar a sua vida. Ele quer entrar no mais profundo do teu coração e mudar a tua forma de enxergar o mundo, a tua cosmovisão, fazer uma mudança de dentro para fora que vai impactar tudo ao seu redor. E foi exatamente o que ele fez com Zaqueu. O verso 6 diz então que Zaqueu desceu depressa, não de qualquer maneira, mas ele desceu depressa, porque ele queria ter esse encontro com Jesus. E ele então desce depressa, e ele não desce apenas depressa, mas ele desce com alegria. Porque quando estamos diante de Jesus, é uma das reações que precisamos ter, recebê-lo com alegria, porque estamos diante de ninguém mais, ninguém menos do que o Salvador do mundo. E o Salvador do mundo, ele marcou um encontro com você na cruz do Calvário. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua própria vida em favor do amigo a quem ama. E esse é o amor de Jesus. A prova absoluta e definitiva de amor foi estabelecida na cruz do Calvário. O verso 7 diz então que aquelas pessoas que estavam ali, provavelmente dentro do contexto da residência de Zaqueu, aquelas pessoas começaram a murmurar, dizendo: mas quem é este, se referindo a Jesus, que vai e senta à mesa com um pecador? Porque Zaqueu era alguém totalmente excluído dentro do contexto do seu povo, pela sua função e por aquilo que ele fazia, pela forma como ele tratava o seu próprio povo, porque ele explorava o seu povo.
Então, Zaqueu, eu imagino, é uma conjectura que eu faço, que ele vivia uma espécie de total exílio emocional, relacional, dentro do contexto do seu povo. Ele tinha tudo do ponto de vista material humano, mas ao mesmo tempo ele não tinha absolutamente nada. Algumas pessoas são tão miseráveis que a única coisa que elas possuem é dinheiro. E talvez esse fosse o caso de Zaqueu quando olhamos e entendemos o texto. Mas no verso 8 algo acontece. Zaqueu, ao ter esse encontro com Jesus, algo muda na mente de Zaqueu, no coração de Zaqueu, na sua cosmovisão. Porque é isso que Jesus faz. Ele muda as nossas vidas. Zaqueu, ouvindo tudo aquilo, presenciando tudo aquilo, toda aquela murmuração acerca do seu encontro com Jesus e o fato de Jesus estar com ele ali, ceando na sua casa, se relacionando com ele. Zaqueu, então, diz o texto no verso 8, que ele se levanta, ou seja, ele se posiciona diante daquilo. Ele se posiciona como alguém que foi alcançado por Jesus, que recebeu uma nova vida, uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova cosmovisão, alguém que recebeu um novo coração da parte do Senhor Jesus. Então ele faz a seguinte declaração: decido dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Agora entenda o nível da declaração de Zaqueu. A lei determinava em Levítico 6:5 e Número 5:7 que se alguém extorquisse um outro alguém, o valor principal deveria ser devolvido com uma multa de 20%. Basicamente era isso. Zaqueu vai além, ele diz: restituo 4 vezes mais e decido dar metade dos meus bens aos pobres. Agora, preste atenção, o verbo decidir e o verbo restituir estão no tempo presente. Isso significa que Zaqueu já considerava aquela declaração como realizada. Não havia mais volta, porque Jesus havia alcançado a sua vida e mudado a sua vida, mudado a sua cosmovisão, dado a ele uma nova cosmovisão. O verso 9 vai dizer que Jesus então declara: verdadeiramente este é filho de Abraão, houve salvação neste lugar. Gálatas 3:7 vai declarar que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. O que Jesus está dizendo é que Zaqueu passou a se tornar seu filho, seu servo, um novo homem, uma nova criatura. Como diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o Senhor fez algo novo na vida de Zaqueu. O verso 10 vai dizer então que Jesus declara: porque o Senhor veio buscar aquele que estava perdido e salvá-lo. E foi isso que Jesus fez com Zaqueu. E é isso que Jesus quer fazer com você. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você enxerga o mundo, eu não sei como você se relaciona e percebe o mundo à sua volta, mas Jesus, ele quer produzir uma mudança que começa de dentro para fora e que vai impactar tudo ao seu redor. Tiago 2,19 declara: crês que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. O que Tiago está dizendo? Ele afirma aqui que os demônios creem com 2 faculdades. Eles creem com a sua cognição e com as suas emoções. No que diz respeito à sua cognição, os demônios entendem que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, que é o Espírito Santo. Tudo isso eles entendem. E que os demônios também creem com as suas emoções. De alguma forma, eles expressam uma forma de emoção quando estão diante de Jesus. E é o que acontece com você, talvez. Você entende que Deus é Deus, que existe Jesus, como disse a filósofa Xuxa, o cara lá de cima, não é isso? Você entende isso de alguma maneira, mas
Os demônios, eles não creem com a terceira faculdade. Eles entendem e de alguma forma se emocionam, como os evangelhos em muitos momentos demonstram. Os demônios se demonstrando algum tipo de emoção ali diante de Jesus, medo, seja como for. E é como você entende? Você, quando está dentro do contexto de culto, aqui estamos no templo da nossa igreja, você muitas vezes está aqui no contexto de culto, você se emociona, você até levanta a mão, você fecha os olhos, você chora, se emociona, mas você não passa desta etapa, como os demônios. Os demônios, eles não creem com a terceira faculdade, com a sua vontade. A sua vontade está submetida ao seu próprio controle. E talvez aconteça da mesma forma com você. A sua vontade continua no seu controle. Mas quando Jesus vem, ele promove uma mudança completa. Quando Jesus vem, ele toma o controle de tudo nas nossas vidas. Talvez você esteja aqui hoje ainda senhor da sua própria vontade, mas você precisa se submeter ao controle, à vontade do nosso Senhor Jesus. E foi o que Zaqueu fez. Ele, ao ter esse encontro com Jesus, ele viveu essa mudança na sua cosmovisão e tudo passou a estar no controle do Senhor. Zaqueu, ele amava as riquezas. Nós podemos entender isso a partir do texto. Ele buscava as riquezas, mas ele abriu mão daquilo que talvez lhe fosse mais precioso, porque ele encontrou algo ainda muito mais precioso, Jesus Cristo. E essa é a proposta da palavra de Deus para você. O encontro com Jesus, aonde a sua vida, a sua cosmovisão, tudo dentro de você vai ser mudado. E a partir daí, tudo ao seu redor será transformado, a partir daquilo que o Senhor Jesus pode fazer e quer fazer na sua vida. Eu queria orar por você. Feche seus olhos, se coloque diante do Senhor, aonde você estiver. Eu não sei no que você crê, no que você acredita, mas aqui o assunto não é religião, mas é Jesus Cristo. Pai, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos enviou o Seu melhor. Ser com essa pessoa que hoje está vendo esse vídeo, que o Senhor possa encontrá-la assim como o Senhor encontrou Zaqueu. Que o Senhor possa mudar, Senhor, a sua vida, a sua forma de enxergar o mundo, a sua cosmovisão, a sua mente, o seu coração, que a sua cognição, as suas emoções e a sua vontade possam ser alcançadas por Ti e que essa pessoa possa se render completamente ao Senhor. Eu a abençoo na autoridade do nome de Jesus. Amém. Espero que esse conteúdo possa ter te abençoado. Compartilhe, abençoe a vida de alguém e nos vemos em breve.